a nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial, neste dia 26 de abril, uma terça-feira. A questão política de Araraquara, se realmente for discutida ao pé da letra, vai mostrar o quanto nós ficamos enfraquecidos nesses últimos 25, 30 anos. O município, que até então conseguiu, em determinado período da sua história, 5 deputados em uma só legislatura, tem hoje apenas Márcia Lia como sua deputada, ostentando um mandato que, cá entre nós, poderia ter sido um pouco melhor. A passagem de Marcelo Barbieri, Roberto Massafera, Dimas Ramalho e o próprio Edinho como deputados estaduais e federais, essa passagem encerrou um ciclo que nos faz perguntar: por que parou por quê? Dessantes, isso mesmo, o antigo prefeito Valdemar Dessantes, que nunca ousou ser deputado, nunca teve vontade de ser deputado, certo dia, numa rodinha de amigos, ele comentou: ciclo de político varia de 25 a 30 anos. E não é que o italiano, não é que esse homem tinha razão, numa época em que redes sociais e esses meios de comunicação mais ágeis estavam bem longe do Valdemar Dessantes. Hoje, se de um lado nós temos uma juventude que se preocupa mais rapidamente e chega a admitir, em função das redes sociais, que este é um país maravilhoso e que nós precisamos transformar o Brasil num exemplo, também nós temos que considerar que, ao mesmo tempo, acontece o afastamento desses jovens dos assuntos que norteiam a política, pois o desinteresse ele é causado pelos péssimos exemplos que a história está contando. E péssimos exemplos que se baseiam. Vamos lembrar um pouco do dinheiro na cueca, daquele dinheiro amontoado em malas num apartamento, do mensalão, da Lava Jato. Entre todos esses tópicos existem os modos operacionais que dão medo ao ser humano decente, o ser humano que é honrado, trabalhador. Mas dos políticos de Araraquara podemos não ter queixas e os consideramos importantes, cada qual a sua época, cada qual a sua maneira, mas o comportamento partidário é o grande responsável pela cidade despolitizada que hoje nós vivemos. Muitos presidentes de partidos fragilizados, aqui mesmo, viraram moeda de troca, satisfazendo o ego de nomes que precisam se sustentar pela necessidade de empregos junto aos governos municipais e estaduais. São poucos os presidentes de partidos aqui em Araraquara que não precisam contar com a esmola que vem de governo do estado, de prefeito, ou então de deputados estaduais, deputados federais. Mas uma grande parte, sim, está pendurada no político para ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Todos eles viraram moeda de troca, satisfazendo o ego de nobres que precisam se sustentar, como já dissemos, pela necessidade de empregos junto a esses governos, junto a esses políticos. Talvez as escolhas, gente, as indicações, as ocupações de cargos sejam feitas até por competência. Porém, cá entre nós, tecnicamente, não são os melhores. Mas quem os indicou acabam criando sua base dentro da nossa cidade, minando a possibilidade de novas lideranças. E nós não tivemos competência, capacidade para criar jovens que despontassem na política de uns anos para cá. Você vai ver isso dentro do meu governo para me dar sustentação política, é que normalmente se fala. E eu, então,
eu lhe darei o cargo X dentro do meu governo. Pode ser até legal, mas é de uma imoralidade. E eu, cá no meu canto, eu fico penalizado com a forma com que certos partidos políticos operam aqui dentro de Araraquara, centro geográfico do estado de São Paulo. E por isso, Araraquara se transformou na menina dos olhos de tantos santificados políticos. Nós somos cercados por mais de 30 municípios. É uma quase macro-região com os quais, esses municípios, nós poderíamos ter uma base política regional de peso dentro da Assembleia Estadual ou Câmara Federal. Mas você vai acreditar nessa gente? Me apontem um jovem político que tenha saído da casca do ovo, construído politicamente pela sua ousadia e luta, ideologia ou praticidade no trato com o morador, com o habitante de determinada cidade. Está certo que Araraquara cresceu, ao mesmo tempo, Araraquara perdeu as suas referências. Não existe mais o candidato que marchava de porta em porta, principalmente na periferia, para tomar um café com o seu José e a dona Maria, onde aquele que estava em casa, ele poderia ver olhos nos olhos a pessoa que estava à sua frente pedindo o seu voto. Candidato acredita agora em redes sociais. Então, foge do bater na porta para se enquadrar dentro de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. É isso mesmo que acontece. Candidato acredita agora em redes sociais, ainda que elas não deem a afetividade que o eleitor merece. Poucos são os políticos de bairros, e os que surgem são dominados pelo palavreado escolado daquele que vive em pontos mais abastados dentro de um município. Me convenço apenas, isso é profundamente lamentável, que vamos passar mais 4 anos sem deputados, a não ser que Jesus Cristo volte. Aí sim, aí eu vou botar fé. Este é o ponto de vista do nosso editorial.